Das vantagens, como acontece na prática, conversar um pouquinho com você. Bom, a primeira dúvida que normalmente alguns alunos têm é a definição, né? O que é a residência? Né? A residência trabalho, a residência ensino, o que é? Então, o que tem que ficar muito claro para a gente? A residência, ela é uma especialização, tá? Então, ela é uma pós-graduação, tá? Categorizada aí como lato sensus. Qual que é a grande diferença da residência? É que ela vai unir o ensino e o serviço. Esse serviço sempre sob supervisão, tá? Ela tem uma duração sempre de 2 anos e ela tem uma carga horária semanal de 60 horas. E ela vai unir 80% de horas práticas e 20% de horas teóricas. Essa teoria varia muito de instituição para instituição, tá? Mas ela pode ser tanto em forma de aula dispositiva, ela pode ser na forma de estudos de caso, de reunião de caso clínico. Aí varia realmente de instituição para instituição. O que é legal a gente saber é que residência é dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? O residente ele não pode ter outro vínculo empregatício qualquer, tá? Ele não pode ser concursado, ele não pode ter um vínculo seletista, ele só pode se dedicar à residência, até mesmo porque por conta dessa carga horária que é bem grande, tá? E bom, a forma de ingresso, acho que todos vocês já devem saber, mas só para reforçar, ela é feita por meio de um processo seletivo, né? Normalmente que vai unir uma prova escrita e outras etapas. E essas outras etapas podem ser entrevista, análise curricular, prova prática. Isso vai depender de edital para edital. Bom, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as vantagens, né? O porquê que a residência multiprofissional é legal. Como eu falei para vocês, ela une a teoria com a prática, né? Então, essa é a melhor forma para a gente aprender, porque a teoria pura e solta, ela vira memorização, né? A gente vai lá, aprende aquela teoria toda, memoriza, faz prova, esquece. E a prática sem a teoria, ele vira aquele trabalho de robô. Você faz, e não sabe nem por que está fazendo. Então, a residência ela dá essa oportunidade de unir a teoria com a prática. Então, você vivencia aquilo, por exemplo, você está num hospital e você escolheu o núcleo de oncologia. Então, você vivencia aquilo por 40 horas semanais, você vivencia um complexo de oncologia, ao mesmo tempo você tem uma parte teórica por trás disso. Então, você vai estudar a sua profissão, por exemplo, enfermagem, naquela área, na oncologia. Né? Então, ela te proporciona essa união do teórico com o prático. Além disso, como ela é multiprofissional, ela te dá uma visão muito legal sobre outras áreas. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, um fisioterapeuta que vai estar atuando na sua área, por exemplo, no núcleo de urgência e emergência, mas ao mesmo tempo ele vai ver e vai conseguir entender a importância de um farmacêutico analisando a interação medicamentosa e como aquilo vai mudar na sua conduta. Tá? Então, você tem uma visão muito ampla de outras profissões, de como que isso influencia tanto na sua conduta quanto na evolução do seu paciente. Você sai da casinha, tá? Uma oportunidade muito legal de sair da sua casinha ali, da sua profissão e de ter uma visão muito mais ampla sobre saúde. Então, você consegue vivenciar mesmo o que é o cuidado do paciente integral, né? O que cada profissional consegue fazer para propiciar um cuidado integral para o paciente, tá? E você tem uma vivência muito legal no núcleo que você escolhe, né? Então, se você escolhe, por exemplo, o núcleo de saúde da família, você tem uma vivência de 2 anos, né? Ao lado de profissionais que geralmente são muito gabaritados, porque vocês vão estar em instituições vinculadas a instituições de ensino, né? Então, são profissionais geralmente que têm mestrado, que têm doutorado, que têm uma experiência profissional muito legal para passar para vocês, tá? Então, essas são as principais vantagens da residência. Falando um pouquinho da bolsa, dos direitos, da parte prática aí. Bom, a bolsa, gente, ela paga o mesmo valor para qualquer residência, tá? Isso é regulado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação também. Então, isso não varia. Você pode fazer uma residência lá no Sul, quanto lá no Nordeste, na Bahia, que vai ser o mesmo valor. Então, o valor pago atualmente, né, é de R$ 2.900, R$ 2.976. Sobre esse valor incide um desconto, tá? Que é um desconto de 11% do INSS
E é que eu deixei para vocês qual que é o valor líquido, tá? Então é aproximadamente R$ 2.600. O que mais que o residente tem direito, né, durante esses 2 anos? Ele tem direito a 2 férias, tá? De 30 dias. Nessas férias você recebe a bolsa, mas você não tem aquele 1/3 de férias, que é comum na CLT, comum também nos servidores estatutários, tá? Você só tem direito realmente à bolsa. O residente também tem direito a um estágio aplicativo. O que é isso? Ele tem direito a ficar 1 mês em outra instituição de ensino. Então, por exemplo, eu faço uma residência no Rio de Janeiro, eu tenho a oportunidade de escolher uma outra residência no Brasil, por exemplo, lá no Ceará, que tem o mesmo núcleo que eu, né? Por exemplo, núcleo de oncologia, escolho um núcleo de oncologia lá no Ceará e passo 1 mês para poder viver isso em um outro lugar, ver isso com outros olhos, tá? É bem legal. Normalmente, as instituições elas regulam isso para que isso aconteça a partir do R2, ou seja, do segundo ano, tá? Além disso, no geral, a maioria, né, das instituições que têm residência, elas incentivam muito a participação do residente em congressos, em simpósios, né, em eventos de cunho científico, ou seja, você vai estar sempre se atualizando nesse período de 2 anos. Bom, dito isso, né? E depois a residência. A residência a gente sabe é um período só de 2 anos, né? A gente assina um contrato e é contratado por 2 anos e depois. Então, depois a gente tem várias possibilidades. A primeira possibilidade, a gente pode ser absorvido pelo serviço. E aí aqui inclui tanto o campo prático quanto a instituição de ensino, né? Então, o campo prático, o hospital que você trabalhou, o centro de referência, ou a UBS, ou a instituição de ensino, para aqueles que são mais voltados, né, para a parte de graduação, gostam mais de pesquisa, existe a possibilidade de absorção, claro, vai depender do seu desempenho, vai depender de como você se portou nesse período, mas é uma possibilidade. Para quem for para a área privada, né, for procurar empregos na área privada hoje, a residência é vista como um diferencial, tá? É muito diferente você fazer uma especialização à distância de 300 horas e você ter no seu currículo uma residência multiprofissional que agrega mais de 3.000 horas, tá? Que é tida como uma especialização e que ao mesmo tempo te dá uma oportunidade de experiência de trabalho. Então, isso é visto com muito bons olhos hoje pela iniciativa privada. E para quem quiser seguir na área de concursos, eu acredito que a residência acaba facilitando isso. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque você tem uma base teórica muito satisfatória durante esses 2 anos, então você vai ter a parte prática, mas ao mesmo tempo você tem uma base teórica muito legal, você não para de estudar, né? Você vive o SUS na prática. Claro que isso às vezes a gente pode cair em umas pegadinhas de prova, né? Mas estudando direitinho e sabendo diferenciar o que é real do que é o ideal, é bom esse SUS na prática, porque você consegue ver alguns princípios, você consegue entender algumas coisas por que elas acontecem. E além disso, já tem muitos concursos que pontuam residências, concursos que têm título normalmente, né? Então você tem lá tantos pontos por especialização e muitos mais pontos para residência. Então, assim, passar num concurso posteriormente acaba ficando mais fácil, tá? E por fim, que eu queria deixar para vocês, a residência ela é um período de muito aprendizado, de muito trabalho. Ela pode proporcionar para vocês experiências profissionais e pessoais muito grandes e muito relevantes para a vida profissional de vocês. E a residência abre portas, né? Depois da residência, tenho certeza que muitas portas são abertas no campo profissional. Aqui eu deixei para vocês um link bem legal, um link do Ministério da Saúde, que tem perguntas e respostas sobre a residência. Tá? Então lá vocês podem acessar, tem as principais dúvidas dos residentes, de como acontece, né? Algumas dúvidas mais particulares. Esse link tá bem legal. E para quem for querer seguir, né? For querer encarar esses desafios, só tem um jeito, né, gente? É estudar. As provas de seleção de residência, elas são bem puxadas, né? Elas têm alguns conteúdos, eles são bem complexos. Então, assim, normalmente, o que é pedido, né? Saúde pública, sempre. Área específica, né? Então, ou enfermagem, ou farmácia, fisioterapeuta, sempre. E aí varia de um para outro os outros temas. Então, algumas pedem português e matemática, outros pedem só português. Aí vai variar da banca e do edital, né? Então,
Para ser aprovado só tem um jeito, estudar bastante. Para quem não conhece nosso site, eu deixo aqui o link. Nós temos cursos voltados para as residências multiprofissionais, né? Eu atuo junto com a professora Natália no curso de saúde pública e de SUS, que é um curso completo para residências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!